No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há. Amém. Amém. Há 3 domingos, 4, nós estamos meditando no primeiro versículo do capítulo de Romanos e nós vimos separado para o Evangelho de Deus. Então a gente viu separado para o Evangelho e meditamos a respeito disso. E semana passada nós falamos sobre, depois de meditarmos sobre o Evangelho de Deus, e foi aí que nós paramos. Nós falamos como o apóstolo Paulo, ele não só tem essa visão imensa, não é, do plano eterno de Deus, do mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e quando ele vai escrever essa carta, que é o Evangelho, que é a porção das Escrituras mais completa, em que está todo o Evangelho. Como eu disse, Paulo escreveu essa carta para homens que ele não conhecia, para uma igreja que ele não tinha fundado, que ele não tinha estado pessoalmente com grande parte daquela igreja. Então, diferente das igrejas que ele fundou, ele queria que eles tivessem, ele queria que cada um tivesse contato, ou que ele tivesse certeza que eles conheciam de fato o Evangelho. Por isso a carta para essa igreja que ele não fundou, para grande parte desses homens que ele nunca tinha estado junto, é a mais completa. Paulo não tomava por certo, como muitas pessoas fazem, que alguém que se diz cristão simplesmente conhece o Evangelho. Então ele escreveu essa carta para essas pessoas, e ele começa assim, ele faz ele tem costume de fazer isso em muitas cartas, esses pequenos resumos de todo o Evangelho em poucas palavras. Depois ele explica isso de maneira grandiosa em toda a carta. Então, separado para o Evangelho de Deus, e aí há algo entre aspas que vai falar como isso foi prometido, mas está entre aspas porque é só uma quebra da frase, ele abre vírgula para fazer uma explicação, mas ele continua: para o Evangelho de Deus, acerca do seu Filho, mediante o Espírito de Santidade. E nós vimos então como há um erro enorme quando as pessoas enfatizam o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, e nós vimos vários erros que vêm de você não ter essa visão completa do Evangelho nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então ele comprimiu o Evangelho aqui, e ele primordialmente quer mostrar que ele já foi um mestre da lei. Nós olhamos para a lei, não há nenhuma boa nova nela, não é? Mas é que ele quer mostrar que esse Evangelho não é fonte de reflexão humana, não faz parte daquilo que nós podemos chamar, em alguma instância, de humanismo, das descobertas da mente humana. Esse o Evangelho é totalmente revelado por Deus, não veio de muito pensar, não veio de acúmulo de sabedoria de séculos, é algo totalmente que flui de Deus. E nós vimos como o que vem primeiro, o que é a origem de tudo,
é o Deus Pai. Quando ele diz o Evangelho de Deus, é óbvio que ele está falando do Deus Pai, porque ele diz o Evangelho de Deus concernente ao seu Filho. Então é o Evangelho de Deus Pai concernente ao seu Filho mediante o Espírito Santo. Então ele introduz a Trindade, né? Então primeiro o Pai, o plano do Pai, o propósito do Pai, o Pai dando início a tudo, o Pai tendo um plano eterno, o Pai decretando todas as coisas. Então essa primazia do Pai, foi sobre a primazia do Pai que nós falamos na semana passada. Paulo começa uma outra carta dele, profunda, como Efésios, e ele diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Deus, o Pai, nos escolheu, Deus nos predestinou para a adoção de filhos, Ele nos concedeu gratuitamente a sua graça em seu Filho, e Ele derramou abundantemente sua graça sobre nós. Tudo isso está também na abertura da carta. Ele desvendou sua vontade e seu propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, e Ele faz todas essas coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele coloca a origem de tudo, a primazia de tudo no Pai, e nós podemos aprofundar isso. Ele usa verbos e adjetivos todos ligados ao Pai, ao amor e à graça de Deus Pai, a vontade do Pai, o propósito do Pai, o plano do Pai. Então tudo está repleto do Pai. É isso que ele está fazendo aqui em Romanos, o Evangelho de Deus Pai. Não é? Em outro lugar ele diz o Evangelho do Deus feliz, ou o Evangelho do Deus bendito, como algumas traduções. Mas o que nós queremos ver hoje é a outra parte. Nós vimos o Evangelho, e nós vimos o Evangelho de Deus. Agora o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Então essa é a segunda coisa, a segunda esfera da qual nós precisamos enxergar plenamente. Lá em Efésios, aqui como em Romanos, Paulo usa várias vezes o título de Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o amado, e diz que nós somos abençoados nele, e nele o Pai nos predestinou, nele o Pai nos amou. Então em Cristo e nele ocorre 11 vezes nos primeiros versos. Esse é o Evangelho de Deus Pai acerca de Cristo, e você vai ver a obra do Espírito. Não tem nada sobre os homens, não é? E quando Paulo começa, por exemplo, algumas cartas, a carta de Efésios, ele diz santos e fiéis em Cristo. Esse é o Evangelho do Pai acerca de Cristo. Nós pertencemos a uma nova humanidade, e todas essas coisas em Cristo, porque a origem de todas as coisas, que é o Evangelho de Deus acerca de Cristo, como Paulo está começando essa grande carta, em que ele vai falar mais completamente sobre esse Evangelho do que em qualquer outro lugar. A razão de tudo é que o Pai ama o Filho. Nunca você vai andar para trás no que Deus faz e encontrar uma coisa anterior a essa razão. Essa é a razão. O Pai ama o Filho. Em João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Esse capítulo 3 de João, ele começa com Jesus falando com Nicodemos sobre a necessidade do homem nascer de novo. Depois ele fala sobre o fim do ministério de João, já no 3. E o ministério de João era totalmente, como todo ministério deve ser, focado em Cristo. E quando ele tinha completado aquilo que ele tinha que fazer em manifestar Cristo, então tinha chegado ao fim. Porque o ministério não é algo que simplesmente nós queremos, ansiamos, como algumas pessoas desejam profissões e carreiras. O nosso chamado é totalmente voltado para Cristo, e quando se completa isso, não importa como tenha sido ou como acabe, ele deve ser por causa de Cristo e para Cristo. Não importa se um homem morre velhinho, como João, ou bem novo, como seu irmão Tiago, assassinado. A questão toda é que se foi completado aquilo que nós fomos chamados a fazer para Cristo. Ou seja, não é o sonho de alguém, é o que Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, você vai morrer uma morte que você naturalmente não escolheria, você vai ser um mártir, para que João diz, Jesus está falando sobre a morte com a qual ele ia glorificar a Cristo. Tudo que se resume a isso. Então, no verso 30, João diz: é necessário que ele cresça, Jesus,
e que eu diminua. E nós sabemos que a partir disso, ele realmente, o ministério dele estava chegando ao fim, ele vai ser preso e vai ser morto. Então esse capítulo vai falar sobre o fim do capítulo, todo aquele que não crê no Filho, que não é levado ao Filho pelo Pai, permanece sobre a ira de Deus. Então todo o capítulo é dominado por essa razão: o Pai ama o Filho, e essa é a razão pela qual o Pai faz todas as coisas. O amor do Pai pelo Filho é a fonte de toda a teologia. Tudo que é ensinado, que não é centrado no amor do Pai pelo Filho, não é a verdade bíblica. Tudo aquilo que é centrado no homem, ou em qualquer coisa que não flua, né? Se você falar sobre o homem sendo salvo por uma razão que não seja porque nele Deus o predestinou em Cristo, nele Deus o amou, por causa de Cristo ele está fazendo aquilo, pelo seu amor infinito pelo seu Filho, isso não é o Evangelho, apesar de ser comum na nossa geração, e algumas pessoas com a sua tentativa tão cultural de ser inclusivas, dizem que todas as coisas que são deturpação do Evangelho ainda são o Evangelho. Então o Espírito Santo nos dá um vislumbre da profundidade infinita do coração do Pai. Você nunca vai conhecer mais o coração do Pai, ter uma visão mais profunda do que essa: o Pai ama o Filho. O Evangelho de Deus, Romanos 1, acerca do seu Filho, acerca do seu Filho. Então esse é o amor do Pai pelo Filho, a fonte de onde flui toda a verdadeira teologia. Tudo que não flui disso é falso. E isso define com precisão quem é o Pai. Você vê o amor do Pai pelo Filho, o Filho sendo o centro do amor do Pai, de tudo que o Pai faz, o define tanto que ele se manifesta para nós com essa designação. Ele é o Deus Pai. Aquilo que mais expressa quem ele é, você vê, esse não é o nome dele, não é? Ele revelou, Deus, não é? A Trindade revelou o seu nome a Moisés, mas você vê, ele se manifesta como o Deus Pai, porque isso caracteriza, ele é Pai, não é? Do Deus Filho. Isso o designa perfeitamente essa relação de amor entre o Pai e o Filho, tanto no início como no fim de todas as coisas. Por isso o início de Romanos é assim, por isso o início de Efésios é assim. Então, por exemplo, há 126 referências diretas e indiretas em relação ao Pai e Filho, e só em João ele declara do seu amor, não é, que domina o coração do Pai. Ele declara isso várias vezes. João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. 5,20 diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. No 10,17 diz: pois o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomar ela de volta. E o restante do Novo Testamento se concentra repetidamente nisso, não é? Esse é meu Filho amado, e ele é o Deus Pai. A identidade, o caráter do Pai, como por exemplo em Romanos 15,6: para que vós com uma mente e uma boca glorifiquem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Pai. É assim que ele quis se revelar: eu sou o Pai, eu amo o meu Filho, ele é o meu Filho amado. Nós podíamos olhar para toda a Bíblia assim. Então isso diz profundamente quem ele é, de tal maneira que ele quis deixar isso bem fixado. Provérbios, por exemplo, fala sobre o Filho com o Pai na eternidade, assim, em Provérbios 8,30: e então eu estava com ele e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, eu era as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Paulo, em Colossenses 1, 18 e 19, diz que o prazer do Pai é que o Filho tenha preeminência em todas as coisas. Como eu disse quando estava nos recebendo o irmão aqui,
Deus é totalmente voltado para si mesmo, ou seja, Deus faz tudo para a sua própria glória, mas você vê, não tem nada a ver com o egocentrismo humano. O Pai está totalmente desejoso de manifestar a glória infinita do seu Filho, e o Filho do Pai, e o Espírito a mesma coisa. Então, aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude. Paulo diz assim, Colossenses 1, 18 e 19: e ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Jesus tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, não é que Jesus tem mais glória do que o Pai, do que o Espírito. Não há mais glória em uma das pessoas da Santíssima Trindade. É que o Filho, ele é a exibição suprema e mais magnífica da glória do Pai e do Espírito. O Pai e o Espírito estão totalmente voltados para essa glória, essa manifestação perfeita em Cristo. Então é por isso que a Bíblia diz em Filipenses 2,9: Deus lhe deu nome sobre todo nome. A Bíblia está querendo sempre mostrar como o Pai é totalmente voltado para o Filho, como cada pensamento eterno e cada decreto foi por causa do Filho. Então é o Evangelho de Deus, ele vem primeiro, como nós gastamos domingo passado dizendo Deus Pai, mas é acerca do seu Filho, é acerca do seu Filho. Então, Jesus expressa como tudo que ele faz é para glorificar o Pai, enquanto tudo que o Pai faz está voltado para a glória do Filho. O Espírito Santo é a mesma coisa. Em João 17, 4 a 5, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, e agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Em outras palavras, o Pai está eternamente envolvido em glorificar o seu Filho. Tudo que o Pai quer é a glória do seu Filho, é manifestar a glória do seu Filho, para que a expressão perfeita de quem ele é em seu Filho se manifeste. E tudo que o Filho faz, ele diz: eu glorifiquei o teu nome na terra. Então o Pai se compraz com seu Filho, porque o Filho é um reflexo perfeito de si mesmo. E quando ele contempla a sua glória em seu Filho, o Pai conhece a si mesmo perfeitamente e se alegra perfeitamente, infinitamente nessa glória. Então pensem, à luz dessa relação especial entre o Pai e o Filho, esse é o Evangelho do Deus Pai concernente ao seu Filho. Nós podemos ver, apesar de estarmos falando isso na quinta-feira, que estamos olhando para o primeiro capítulo de Marcos, que a Trindade é uma relação de amor mútuo, em que cada um é virado para as outras duas pessoas da Trindade. O Pai, na pessoa do Espírito Santo, comunica a essência cheia de amor perfeito, pessoal, ao seu Filho. E assim e o Filho também, na pessoa do Espírito, comunica e retribui a essência cheia de amor pelo seu Pai. E o Espírito é, portanto, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, pois essa comunhão sem fim das três pessoas, como eu disse aqui, não sei se numa quinta, num domingo, Deus, ele não decidiu ser como ele é. Nós podemos tomar determinadas decisões do que vamos ser ou não vamos ser. Deus não. Deus nunca decidiu ser assim. Deus é eternamente assim. Deus não decidiu ser amor, ser santo, ser puro, porque Deus nunca começou. Ele nunca começou a ser, ele sempre foi. Então, não é por uma decisão que Deus é santo. Deus é santo. Sempre foi. Então o Pai e o Filho conhecem e amam um ao outro em um sentido pleno e abrangente, perfeito, infinito, por meio do Espírito infinito. Então, em várias ocasiões Cristo se referiu explicitamente a essa relação de amor. Ele diz assim: ninguém conhece o Ai,
senão o Filho. E ninguém nunca vai conhecer assim. Ele diz: ninguém viu o Pai. É óbvio que tudo que nós pudermos conhecer do Pai vai ser através do Filho, mas nos limites e nas limitações de nós como criaturas. Conhecer o Pai plenamente, só o Filho. E conhecer o Filho assim, só o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém, Mateus 11, 27, em Lucas 10, 22, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. Em João 10, 15, como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Esse é o Evangelho, Paulo está dizendo nesse resumo, é o Evangelho do Pai acerca do seu Filho. Esse relacionamento eterno, o Pai, o Filho, o Espírito, há nesse relacionamento uma experiência de satisfação completa, plena em si mesmo, de tal maneira que Deus não tem necessidade de nada fora de si mesmo. Se Ele cria, nunca é por necessidade, é só para transbordar aquilo que Deus é perfeitamente. Então a gente precisa entender, porém, que as Escrituras destacam o amor do Pai por seu Filho nesse relacionamento. Coloca o amor do Pai pelo Filho como a razão de todas as coisas. O Filho ama o Pai tanto quanto o Pai ama o Filho, mas eles não colocam o amor do Filho pelo Pai como a razão de todas as coisas, mas o amor do Pai pelo Filho, porque todo o plano eterno e todos os decretos fluem do Pai. Esse é o Evangelho de Deus, mas acerca do seu Filho. Então, 2 vezes durante a estada de Cristo no mundo, e uma delas a gente viu em Marcos, Deus diz assim como em Mateus 3,17, 17 e 15: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o foco está principalmente no Pai amoroso glorificando o seu Filho. O Evangelho, todo esse plano, é o Evangelho de Deus Pai. Toda aliança eterna na eternidade que está se desdobrando diante de nós, é o Evangelho do Pai acerca do seu Filho. Então é o Pai fazendo todas as coisas para glorificar o Filho, e nele está a exibição brilhante e abrangente da glória e da magnificência infinita da pessoa do Pai. Então pensem, quando Paulo começa, esse é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, pense como é apropriado o Pai amar o Filho. Assim, o Filho ser o objeto de todo amor do Pai, de tal maneira que alguém está em seu Filho, é amado por Ele. Para Ele nos amar, Ele nos colocou em seu Filho. Não é? Em amor, Ele nos predestinou, nos colocando em seu Filho. E o único propósito que Ele tem com isso é nos fazer a imagem do seu Filho. Então, pense como isso é apropriado. O Pai, cuja personalidade e atributos são perfeitos e são de dimensões infinitas, deve ter um objeto perfeito, com atributos perfeitos e com dimensão infinita, para que o seu eterno amor esteja definido sobre aquilo. Nada pode perfeitamente ser objeto desse amor infinito e infinitamente do que um objeto como o Filho. Então, só no Filho ele encontra, em seu Filho, que é totalmente coigual com Ele, na sua infinita magnificência e glória, em todos os seus atributos, e portanto Ele ama o seu Filho com amor infinito completamente. O Filho é o perfeito objeto do amor perfeito, e o Filho é o objeto infinito para o amor infinito do Pai. O amor do Pai por seu Filho é o motivo então preeminente para toda atividade divina. Você não pode ver uma atividade de Deus que não tenha como razão o seu Filho. Por isso que qualquer coisa um pouco centrada no homem é tão distante da verdade de Deus. Por isso que Paulo está começando dizendo para os romanos: esse é o Evangelho de Deus. Não tem nada a ver com os homens, com a filosofia humana, com o pensamento humano. Ele é totalmente de Deus e é totalmente acerca do seu Filho. Então, uma vez que Deus faz o que faz porque Ele é quem Ele é, ou seja, sem nenhuma razão externa, segue-se que o amor infinito do Pai
pelo Filho é o único objeto apropriado para esse deleite, para Deus dizer: eu estou totalmente satisfeito nele. Todos os meus atributos eternos encontram nele satisfação. Todos os meus atributos eternos ficam totalmente satisfeitos nele. Então é por isso que Jesus está dizendo isso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, esse que é o objeto final e perfeito do seu amor, e que é o motivo pelo qual o Pai faz todas as coisas. Qual é a razão do Evangelho? É o Evangelho de Deus, Paulo diz, acerca do seu Filho. Então este amor rege toda a sua atividade de uma eternidade a outra eternidade. Então, sempre que você pensar no Evangelho, você deve pensar que esse é o Evangelho do Deus Pai, e é o Evangelho acerca do seu Filho, que o motiva é glorificar o Filho em tudo o que ele faz. E quando nós temos um coração ensinado pelo Pai, tudo em nós começa a ir nessa direção, não é? Tudo em nós quer glorificar Cristo. Casamento, dinheiro, sexo, vida. Por isso Paulo diz: o meu desejo é glorificá-lo. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto. Você vê, esse é um homem que está sendo moldado e foi ensinado pelo Pai. Essa é a comunhão com o Pai que um redimido tem. Então, pense em toda a obra da criação. Quando você vê cada coisa na criação, cada beleza, ou cada coisa que você possa achar maravilhosa, mas estranha, não é? Pense que o amor do Pai pelo Filho motivou cada coisa que ele criou. Essa é a razão pela qual ele criou, não é? Essa é a razão que ele tem para criar o universo. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades. Então tudo foi criado nele. Mas Paulo não diz só isso, diz a razão. Então sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, porque isso cada coisa criada é como o Pai quis mostrar a glória do seu Filho. Quando diz que os céus manifestam a glória de Deus, manifestam a glória de Cristo, razão pela qual Deus cria todas as coisas. Então o universo inteiro, com todas as suas realidades visíveis e invisíveis, tudo foi criado para o Filho. Toda a criação é um presente do Pai para o Filho. Eu vou mostrar a sua beleza em cada flor, em cada cachoeira, no mar, em cada anjo, em cada ser criado, vai mostrar a sua glória. E a queda não é um acidente no meio disso, vai mostrar a sua glória infinita, mostrando como cada pecado merece uma punição infinita, ou como a glória daquilo que só tu faz sozinho redime todo um povo que tinha pecados infinitos. Então tudo era uma expressão do amor infinito do seu Pai por seu Filho. Ou seja, tudo que Deus criou é um dom de amor para o Filho, e o Evangelho é um dom de amor do Pai para o Filho. Você vê que aqui nós não estamos nessas definições. É o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Então Gênesis 1:31 diz: portanto, assim que Deus terminou todas as coisas, ele disse: tudo era muito bom. Por que Deus disse isso? Porque tudo ele criou como um reflexo do seu Filho. E quando ele olhou para cada coisa e viu um reflexo do seu Filho, ele disse: é bom, é bom. Deus só declara mal aquilo que não reflete o seu Filho, aquilo que não reflete a glória do seu Filho, a beleza do seu Filho. Como nós vimos, o final do capítulo 3 de João é o quê? Mas para aqueles que não estão em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele.
Não há nada que possa fluir do Pai, a não ser ira infinita, quando ele não vê Cristo em algo, quando ele não vê alguém em Cristo. Então a criação é um reflexo dessa glória do Filho, e é isso que faz a glória do Filho na criação, o reflexo do seu Filho é que faz o Pai dizer bom, é bom. E quando ele pronuncia uma maldição sobre a criação, maldita, é porque agora aquilo não reflete mais verdadeiramente tudo que o Filho é, por causa do homem, do pecado. Então a resposta é que ele viu a glória do seu Filho amado refletida em tudo que ele criou, e então ele diz: é bom, reflete meu Filho, é bom. E toda a criação refletia a glória do seu Filho, confirmando o fato de que o Pai falou e trouxe a existência através de Cristo, no poder do Espírito, a existência de todas essas coisas para mostrar isso. E em cada estrela, em cada inseto, a sabedoria de Deus está lá, com um único propósito: mostrar a beleza de Cristo. Por isso é totalmente pecaminoso estar debaixo da lei de Deus quando você pega uma coisa criada e faz dela um valor em si mesmo. É por isso que isso é um pecado infinito e gera ira infinita, porque Deus criou aquilo para mostrar seu Filho, e quando aquilo se torna algo em si mesmo, quer qualquer coisa que ele tenha criado no universo físico ou espiritual, ou casamento, ou qualquer coisa, quando aquilo tem um valor em si mesmo e não por causa de Cristo, aquilo é a adulteração da razão pela qual aquilo existe. Então Deus falou e trouxe tudo à existência através do seu Filho, para o seu Filho, e por isso que está essa expressão de satisfação. Só em Cristo o coração, só no Filho o Pai está satisfeito, e na criação que manifesta o seu Filho. Então o Salmo 19, 1 e 3 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Então, o que está dizendo é que sem palavras, a criação é o Pai falando conosco. Cada coisa na criação é o Pai falando conosco: este é meu Filho amado, eu amo. Cada uma dessas coisas, o céu, manifestam a glória dele, a beleza dele. Assim, o Filho unigênito do Pai é o ponto focal de todo o propósito eterno de Deus. Por isso Paulo começa assim: esse é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Se você estiver esperando outra coisa, pare de ler Romanos. Se você acha que é alguma coisa sobre você, sobre o mundo, ou sobre os anjos, ou sobre qualquer coisa criada, então pare de ler Romanos. Você pode fechar a sua Bíblia. O Evangelho não é acerca de você, nem de mim, e nem de nada criado. É o Evangelho do Pai, acerca do seu Filho. Então, como é terrível misturar humanismo secular, psicologia secular, o Evangelho, e ele ser pregado em púlpitos, porque isso não é acerca do Filho de Deus. Isso é acerca dos homens mesmo, não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Deus Pai, acerca do seu Filho. Então, portanto, não há nada arbitrário sobre como Deus exerce a sua soberania. Porque você pode pensar assim: Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Não tem nenhum sentido, ele faz as coisas. Quem vai discutir com Deus? Não tem nada arbitrário, apesar de ser verdade que ele faz o que ele quer. Ele sempre faz tudo para mostrar a glória do seu Filho. Sempre ele tem um propósito. Nunca é só porque é um capricho, totalmente arbitrário, sem propósito, só porque ele é poderoso e ele pode todas as coisas. Não, nunca é arbitrário. Ele sempre está realizando um propósito da sua boa vontade. É o Evangelho do Pai acerca do Filho. Então não importa o que, não é? Deus vai mostrar a maior glória do seu Filho, não importa o que seja necessário. Se for necessário o seu Filho levantar do seu trono, se esvaziar, se tornar um homem, morrer numa cruz, então isso vai ser feito. Mas a glória dele, se isso mostra mais a beleza da sua glória, esse é o plano do Pai.
Você vê, e é por isso que Adão é a coroa da criação. O homem, não é porque o homem tem em si mesmo algo que o dignifica mais, é porque ele é criado à imagem. Ele expressa mais completamente a imagem do Deus Filho do que as outras coisas, mas não só por causa disso. O homem é a coroa da criação porque ele pode fazer algo que o resto da criação não pode. Ele pode se deliciar no Filho. O sol, ele mostra a glória de Cristo, mas o sol mesmo agora não pode estar se deliciando em Cristo. Não pode ter uma alegria indizível e cheia de glória nele. Não pode dizer: tu és melhor que a vida. O sol não pode. O sol não pode desfrutar Cristo. O homem é a coroa da criação porque ele foi feito para desfrutar Cristo. Por isso ele glorifica Cristo. Se o homem não pode dizer: eu tenho uma alegria indizível e cheia de glória nele, então ele não está glorificando Cristo. Porque ele não pode glorificar Cristo só existindo, como o sol, o sapo e o mar. Ele foi criado com uma mente, ele foi criado com sentimentos. E por quê? Qual é essa diferença entre Deus e o homem? Por que Deus deu uma mente racional ao homem? Porque ele deu uma mente capaz de pensar, para ele pensar em Cristo, coisa que o resto da criação não pode fazer. Por que ele nos encheu de sentimentos? Para ele sentir afeições por Cristo. Então nisso ele tem mais a imagem, ele tem imagem, porque ele ganhou coisas para desfrutar o Filho como Deus desfruta. Deus se alegra em seu Filho, Deus ama o seu Filho, Deus está totalmente satisfeito em seu Filho. Ele criou homens para amar seu Filho, para desfrutar seu Filho e para estar totalmente satisfeito em seu Filho. E é por isso que o catecismo começa: nós somos criados para glorificar a Deus, desfrutá-lo para sempre. Todas as outras coisas glorificam a Deus, mas não pode desfrutá-lo. O mar é lindo e mostra a beleza de Cristo. É por isso que o pai olha para o mar e diz: é bom. Mas o mar não está desfrutando Cristo, não está desfrutando Cristo. Você vê, o pecado é exatamente quando o homem não podia mais desfrutar Cristo. Ele colocou a si mesmo no centro e colocou as coisas criadas que era para manifestar Cristo no lugar de Cristo. Isso coloca o homem sobre a ira infinita de Deus. E quando Paulo diz que todas as coisas devem trabalhar para o nosso bem, não é para o nosso bem com o propósito do nosso bem, ponto. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem com uma razão, com um propósito, para que nós sejamos feitos à imagem de Cristo. Esse é o propósito. Ela não coopera para o nosso bem com um propósito centrado em nós mesmos. É o que ele diz em Romanos 8:28. Então, aqueles que o Pai de antemão conheceu, aqueles que Ele amou de antemão, Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Você vê, não há nada que comece e termine em nós mesmos. Tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo. Paulo diz: esse é o Evangelho de Deus acerca de Cristo. A razão de tudo cooperar para o nosso bem não tem nada a ver conosco. Em outras palavras, o objetivo final da redenção é a conformidade dos seres humanos à imagem de Cristo, para que nós sejamos aquilo que fomos criados para ser, expressarmos a glória de Cristo, desfrutarmos Cristo com o coração que diz: nele está todo o meu prazer, como o Pai sempre disse por toda a eternidade. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é o propósito, seremos como Ele. Então, se o objetivo da obra redentora do Pai é conformar homem e mulher à imagem de Cristo, isso foi o objetivo original também, todas as coisas que Ele criou e a criação dos homens. Então Apocalipse 4:11 diz: tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Nós sabemos que todo o prazer do Pai está em seu Filho, e como vimos em Colossenses, essa é a razão pela qual Ele criou. Os objetivos da criação e da redenção são os mesmos.
O objetivo da criação não somos nós somos criados para mostrar a glória de Cristo. E os objetivos da redenção, do Evangelho, são os mesmos, são todos eles centrados em Cristo, para mostrar a glória de Cristo, a beleza de Cristo, e para, a um custo infinito que mostrou mais a beleza dos atributos de Cristo, reunir um povo escolhido por Deus para desfrutar Cristo como Ele desfruta eternamente. Então, você vê, a razão da criação e a razão da redenção, elas estão juntas. Não há nenhuma coisa que Deus fez que nós vamos poder ligar a um outro propósito. Enquanto o homem, Adão, tinha a imagem correta de Cristo, você vê, ele estava debaixo do amor de Deus. No instante que isso não era mais mostrado, ele estava debaixo da ira infinita de Deus. É isso que João 3,36 está dizendo. Porque aqueles que não estão em Cristo permanecem sob a ira de Deus, do Deus Pai. Então o Pai viu o reflexo do seu Filho eterno em Adão, sem pecado, no paraíso. E assim que esse reflexo se perde, então agora ele está debaixo da maldição. Então João 14:21 diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Você vê, o Pai não ama nada que não ame seu Filho. O amor que ele tem pelo homem, que ele escolheu e deu ao seu Filho, não é por causa do valor infinito do homem. É por isso que ele nos ama em Cristo. Ele nos dá um coração como o dele. Jesus disse: todo aquele que o Pai ensina, esse virá a mim. Por quê? Porque o que ele ensina, o que Deus ensina, o que é a salvação, ele ensina o seu amor infinito pelo seu Filho e dá isso como um dom. Então há uma alegria indizível, cheia de glória em Cristo. A partir de então, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Aquele que não me ama não está debaixo do seu amor final, salvífico, redentor, eterno. Não foi amado com amor eterno. Então, muito mais do que isso, pensem no amor derramado sobre Adão, quando ele podia amar Cristo perfeitamente. Em resumo, o Pai criou o homem para o seu Filho, para expressar a imagem do seu Filho. Por isso nós ganhamos uma mente para pensar sobre Cristo. Por isso nós ganhamos sentimentos para sentir sobre Cristo. Todo o resto é periférico. Então a única coisa que agrada ao Pai é quando Ele leva um homem a amar o seu Filho como Ele ama. E quando as delícias do Pai em seu Filho são as delícias de um homem. Você vê, é por isso que quando as pessoas colocam o escopo da salvação como ir para o céu, mesmo sem sentir gozo em Cristo, prazer em Cristo, pelo contrário, o homem não encontrou quase nada em Cristo, de tal maneira que os recursos deles são como o do mundo, e ele vive desesperado e acaba até desesperado. É totalmente distante do Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Então, mas era da queda do homem é que ele perdeu a imagem do Filho de Deus. Ele passou a ser uma mentira sobre Cristo. A sua mente não estava mais funcionando para pensar sobre Cristo, se deleitar em Cristo. Seus sentimentos todos foram pervertidos. Ou seja, a depravação total é que nada, nenhuma esfera do homem continuou direcionada para aquilo que ela foi criada. Seus sentimentos não encontram expressão final em Cristo, sua mente não encontra sua expressão final em Cristo, seu corpo não encontra a expressão final em Cristo, seu casamento não, seu dinheiro não, seu tempo não. Então, John Bunyan, numa obra chamada Guerra Santa, fala exatamente porque Satanás odeia a igreja, porque ao desejar a glória de Deus, Cristo é a glória de Deus, o Filho é a glória de Deus, ele desejou a glória de Cristo, e nós sabemos como isso coloca
alguém totalmente debaixo da ira infinita de Deus. Então, o pai jamais tolera algo que não glorifica o seu filho. Isso fica debaixo de eterna maldição. Você vê quando Paulo diz, é o evangelho de Deus acerca do seu filho. Toda a história de uma eternidade a outra está condensada. Deus não seria justo se não derramasse sua ira infinita por quem não glorifica o seu filho, porque sua justiça, que mede perfeitamente todas as coisas, vê o filho em suas perfeições, e qualquer coisa que não exalte o filho na perfeição que o filho tem, a justiça diz que ele é infinitamente culpado. E o pai não age de outra forma, porque ele age de acordo com esses atributos perfeitos que tem em Cristo o objeto perfeito. Então, a única razão de Deus lidar gentilmente com o homem é Ele colocar esse homem em Cristo na eternidade. Por isso Jesus disse, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Na hora que Deus põe um homem em Cristo, lá na eternidade, ou seja, na eternidade é na sua mente. Sempre que a Bíblia diz assim, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, é por quê? Porque ele morreu na mente do Pai. E uma vez tendo acontecido na mente de Deus, isso é tão certo quanto já tivesse acontecido no tempo. Esses são os decretos de Deus. Ele decretou em sua mente que o Cordeiro ia morrer 2000 e poucos anos atrás, 2000 anos atrás, lá na eternidade. Então ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque ele morreu na mente de Deus muito antes de morrer no tempo. Mas o que aconteceu na mente de Deus não há nada que possa impedir de acontecer no tempo. Então nós somos portadores da imagem do seu filho, para conhecer seu filho, para amar seu filho, para servir seu filho, para glorificar seu filho. Por isso Jesus não tem nenhum pudor de dizer, muitos de vocês vão morrer por causa do meu nome. Ele não fica sem graça, ele não fica cheio de não. Ele diz para Pedro, porque você vai glorificar o meu nome. Isso então vai ser uma bênção infinita para você, porque essa é a razão pela qual você foi criado. Então o propósito eterno de Deus, o grande objetivo soberano em resgatar homens, é a glória de Cristo, para a glória da sua graça. Nunca disse, Deus salvou homens por causa dos homens. Ele disse, para manifestar a glória da sua graça, que Ele propôs em seu Filho, para manifestar essa beleza infinita desses atributos graciosos de Cristo, em Cristo. Então Ele vai salvar homens com nós. Então é por isso que Ele diz, quem não recebeu esse coração para se deleitar em Cristo, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, essa é a única razão pela qual pecadores são redimidos. Então, se a profundidade de todas essas coisas que Paulo diz, que é o Evangelho de Deus, acerca do seu Filho, nos esmaga, tentando compreender essa relação infinita do Pai, do Filho, do Espírito, como nós podemos começar a compreender a redenção? Como nós vamos compreender que o Pai escolheu homens caídos? Como compreender que Ele escolheu os piores para serem destinatários disso? Você vê, é porque Ele queria mostrar uma glória em seu Filho, que mostra não só a glória da sua graça, que pode escolher os piores, mas como pode transformá-los perfeitamente na imagem do seu Filho. Então o próprio objeto do seu amor, para que isso acontecesse, teria que se tornar o objeto da sua ira. E isso é o Evangelho. Mesmo que o objeto final do seu amor tivesse que se tornar o objeto final da sua ira na cruz, para mostrar a glória e a beleza infinita do seu Filho, esse seria o plano, esse foi o plano. E o que nós vamos fazer quando tomarmos a ceia agora é lembrarmos que o objeto final
que move o coração de Deus, se tornou objeto da ira de Deus para fazer homens amarem o Filho como o Pai ama. Portanto, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma tentativa de fazer com que alguns homens não tenham uma vida ruim na eternidade. É totalmente centrado, é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. E foi para isso que o Filho do Homem se tornou, o Filho de Deus se tornou Filho do Homem. E foi por isso que o Espírito Santo causou a concepção em Maria. O anjo Gabriel diz assim em Lucas 1,35: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te envolver como uma sombra. Portanto, também o anti-santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. No momento que isso aconteceu, por causa daqueles que o Pai deu ao Filho na eternidade, o Filho eterno de Deus se ligou aos redimidos de uma maneira que nunca mais vai ser desfeita. Ele se tornou eternamente não mais só o Filho de Deus, mas o Filho do homem. Ou seja, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele disse: ninguém viu o Pai senão o Filho, e só o Filho pode revelar o Pai. Então, Deus e o homem, e aqueles que Ele deu o seu Filho na aliança eterna, estão unidos para sempre, vinculados na pessoa do seu Filho. Seu Filho agora é o Filho de Deus e é o Filho do homem, e nunca mais então esses que Ele deu ao seu Filho podem ser separados dele, agora que estão nesse vínculo eterno. Então o Verbo virou gente, o Filho amado virou gente e habitou entre nós, e para tornar homens em filhos e filhas, que podem chamar Ele também de Deus Pai, de seu Pai, e carregarem a imagem do seu Filho, e finalmente, terem como um dom da graça uma mente que está funcionando para aquilo que ela foi criada, a pensar em seu Filho, sentimentos que se deleitam em seu Filho. Esses são os sentimentos que Jonathan Edwards chama de afeições santas. Então, é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Qualquer coisa que se desvie 1 milímetro disso é um falso evangelho. É tolo nós falarmos sobre algo que se desvia disso, para no final falarmos, mas ainda assim é o Evangelho, porque isso é afirmar algo não só tolo, mas diabólico. Esse ou é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, ou não é o Evangelho de Deus. Você não pode, depois que o Evangelho se desviou de ser somente acerca do seu Filho, dizer que esse ainda é o Evangelho de Deus. Então Paulo está começando assim. Tudo que ele vai falar em Romanos é a respeito do Evangelho do Deus Pai acerca do seu Filho. E qualquer coisa que se desviar disso, como ele falou em Gálatas, seja anátema, não é? Então, quando ele se torna homem, e quando isso começa a se desenvolver, esse é um grande mistério de tudo aquilo que Deus fez. Da maneira que Paulo diz assim em 1 Timóteo 3,16: grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, com esses propósitos finais do Pai, para realizar isso, para fazer isso com a boa vontade, o desejo final, aquilo que o Pai tinha decretado. O Filho deve ser pregado na cruz e deve experimentar o inferno lá. Jesus não vai ao inferno, ele experimenta o inferno na cruz que tudo é feito, na cruz que há o tetelestai. O inferno é a ira infinita de Deus, o abandono final de Deus. Foi o que ele experimentou, expiação. Foi assim que a nossa expiação foi feita. Por que me abandonaste? Deus abandona tudo que não é expressão de quem o seu Filho é. E como o seu Filho estava carregando exatamente o pecado, que é exatamente não glorificar em Cristo em todas as coisas da nossa vida, ao abandonar seu Filho na cruz e derramar sua ira infinita, Deus estava dizendo: a única coisa que importa é o valor infinito e a beleza infinita do meu Filho. E quando a desvalorização do meu Filho e a não glorificação dele é colocada mesmo sobre ele, eu tenho que mostrar
a minha ira infinita e derramar sobre ele, para assim mostrar o amor infinito que eu tenho sobre ele. Então, esse indizível sofrimento é um eco do grande amor do Pai pelo Filho. Então, Paulo quer que essas pessoas, antes de terem uma visão completa, entendam a respeito de que todas essas coisas grandiosas são. Então, Jesus disse que ele terminou a obra que o Pai deu a ele para fazer. Vê o que vai ser cantado no céu. É essa obra. Bendito seja o Cordeiro que foi morto. Então, o Filho experimentou a essência do inferno, ou seja, a retribuição correta pela desvalorização da glória do Filho, para que nós pudéssemos desfrutar Cristo como o Pai desfruta. Salvação é isso, é já agora ter um coração assim, que um dia desfrutará isso perfeitamente. Mas a salvação não é uma coisa que vai acontecer no céu. Por isso que Pedro está falando sobre aquelas pessoas sofridas: vocês não o tendo visto o amais, e não o vendo agora se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória, evidência de que esses homens foram regenerados, que o Espírito do Pai foi enviado para eles, o Espírito do Pai que ama o Filho, que tem o Filho como o objeto final do seu amor. Então, qual a única evidência disso? Vocês o amam, não o vendo, com amor indizível. Ou seja, não há palavras que possam explicar o tamanho, a grandeza desse amor, porque esse é o amor do Pai, para que vocês me amem como o Pai tem me amado antes da fundação do mundo. Então, quando Cristo proferiu aquela palavra "está consumado", e em seguida ele entregou o seu Espírito, você vai ver que nos 4 evangelhos, a Bíblia nunca diz que Jesus morreu, diz que ele entregou o Espírito dele a Deus. Ele inclinou a cabeça e aí morreu. A cabeça dele não caiu porque ele morreu. O que a Bíblia sempre quer mostrar ao fazer isso, ao nunca dizer que ele morreu, é que a morte não foi lá e reivindicou. Jesus se entregou à morte, ele permitiu a morte tocar nele, contrário do que acontece conosco. Mas quando ele disse: eu completei a obra que o Pai me ordenou fazer, com o propósito de glorificar seu Filho em tudo, é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Quando o Filho completou essa obra que ele disse que completou, mas no instante que ele completou, o Pai não se conteve mais, nós poderíamos dizer assim, e suas mãos poderosas rasgaram o véu que separava nós, que desvalorizamos em tudo o seu Filho, para termos de novo acesso a ele, para em tudo valorizarmos os seus filhos, para finalmente nós que usamos nosso pensamento não para pensar primordialmente sobre Cristo, e nossas afeições não para se deleitarem primordialmente em Cristo, agora podermos ser habitados pelo seu Espírito, para que essas realidades sejam, a realidade do Pai seja a nossa realidade. O Pai estava declarando a total aprovação ao sacrifício do seu Filho. Isso de fato espiou e propiciou toda mentira sobre o meu filho, toda desonra sobre o meu filho, e agora pode fazer com que esses homens, sendo justificados, possam ser habitados pelo Espírito e ser conformados a mim em amor, em afeição ao Filho, e serem objetos finalmente adequados do amor, porque amam o Filho com o amor do Pai, não com o seu próprio amor. Então, como nós podemos começar a compreender que o Pai eternamente deu esses rebeldes resgatados a Filho, a fim de que por meio deles a glória do seu Filho iria brilhar mais e mais, assim, entendendo que esse é o Evangelho do Pai acerca do Filho. E 2 Coríntios 5, 21 diz assim: ele fez seu Filho amado, que não conheceu o pecado, para que nós, pecadores vis, fôssemos feitos justiça de Deus.
seja, a justiça de Deus, a justiça perfeita de Deus, diz que o único objeto digno de amor infinito é o seu Filho, de devoção, de gozo. Por isso Jesus é sempre mostrado como a fonte, como pão, e não simplesmente como algo que você crê, mas como algo que te satisfaz, algo que nada em seu ser, em sua alma, em seu espírito fica desesperado para ser completado, porque o Pai eternamente teve em seu Filho o objeto suficiente para suas delícias e seus prazeres. E se Jesus é o objeto perfeito que satisfaz completamente o Pai em amor, gozo, alegria, como Ele não satisfaria coisas ínfimas como nós, nossos corações? E é por isso que Paulo, quando ele acabar de explicar o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, ele vai acabar a explicação como ele começa. É o Evangelho do Pai acerca do Filho. Ele vai acabar assim: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos inescrutáveis. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Como ele vai acabar isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o Evangelho do Pai acerca do Filho, acerca da glória do Filho, acerca do amor do Pai pelo Filho. Então o Evangelho é uma boa notícia, é a boa notícia do Pai ao mundo caído, que agora, por graça, essas pessoas vão poder desfrutar seu Filho como ele desfruta. É a boa notícia, porque o Evangelho é o Evangelho do Pai acerca do Filho. Não é uma boa notícia por nada do que está centrado em outra coisa que não é no próprio Filho, do Pai pelo Filho, no poder do Espírito. Você vai ver que a santificação, quando o Espírito entra, é a mesma coisa. O que é santificação? Apesar de nós não vamos falar sobre o Espírito agora, hoje aqui, santificação nada mais é do que o Espírito Santo nos fazer mais parecido com Cristo. Porque só isso agrada ao Pai, e a única obra que o Espírito Santo faz em nós, e a única obra que o Espírito Santo se deleita em fazer em nós, é nos fazer como Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais nós andamos de um grau de glória para outro grau de glória. O Espírito Santo não faz nada em nós que não seja ensinar sobre Cristo, mostrar Cristo e nos transformar mais à imagem de Cristo. O nome que nós damos isso é santificação. A santificação e a obra do Espírito não é centrada em nós, é totalmente centrada em Cristo. Fazer de nós mais parecido com Cristo, até que nós sejamos finalmente, na glorificação, a imagem perfeita de Cristo. É tudo sobre Cristo. É o Evangelho do Pai acerca do seu Filho. Por isso que as duas vezes que ele falou audivelmente para as pessoas, ele disse: esse é meu Filho amado. Então a fé no Filho de Deus, Cristo, é fruto incondicional da obra do Espírito. Tudo que o Espírito faz em nós é nos dar um novo coração para ver Cristo, ver a glória de Deus na face de Cristo. Então o coração do Pai se alegra quando o Espírito faz isso, quando cada um de nós, apesar de termos sido dados ao Filho na eternidade, no decreto de Deus, na mente de Deus, isso já ter acontecido. Quando isso acontece no tempo, a Bíblia diz que o Pai se delicia com isso, com o Espírito Santo finalmente recriando vida num homem, dando a ele um coração assim. E o dom da vida eterna engloba essas bênçãos extraordinárias, tão somente porque o homem está agora finalmente em Cristo. Tudo que um homem assim faz é aquilo, o Pai não conhece nenhum limite para mostrar a glória do seu Filho. Você vê, nem fazer do seu Filho objeto da sua ira, para mostrar o seu valor infinito, que cada pecado roubou o valor infinito do seu Filho. Então cada um de nós, se somos chamados por Deus, o brado do coração realmente é o brado: dê-me Jesus ou eu morro. Faça meu casamento mostrar Cristo, ou ele não é o casamento. Faça meu dinheiro mostrar Cristo, meu tempo mostrar Cristo, minha mente mostrar. Faça minha mente
se encher daquilo para o qual ela foi feita, pensar em Cristo, minhas afeições, que o Espírito Santo crie novas afeições para mim experimentar Cristo de todas essas formas. Então Deus nos dá um coração com um espaço infinito para o seu Filho amado, e cada fruto do Espírito é o Espírito nos conformando à imagem de Cristo, nos fazendo parecidos com Ele. Por que o Espírito veio ao mundo? A Bíblia diz, Ele é o Espírito do Pai, o Pai enviou Ele ao mundo. Às vezes a Bíblia vai dizer que Jesus enviou o Espírito. Na verdade diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito. Para quê? Jesus diz para quê? Em João 16, 14 e 15, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo vai pegar tudo aquilo que eu sou e vai transmitir a vocês. Não só transmitir, vai dar um coração a vocês, para vocês se deleitarem como o Pai. Então João 6,45 diz algo maravilhoso, diz assim: todo homem, pois, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Porque o que o homem aprende de Deus? Todo homem que Deus escolheu e que ensinou o quê? Ensinou sobre o seu amor infinito pelo seu Filho. E qual é a evidência única de que o Pai realmente se fez ouvir por este homem, regenerou este homem? É que este homem vem a mim, ele me ama. Eu agora sou melhor do que a vida, eu sou a alegria indizível e cheia de glória. Então, uma vez que o Pai ama o Filho, segue-se que quando pecadores ouvem e aprendem do Pai, eles amam o Filho. E Jesus está dizendo, a prova definitiva de que o Pai ensinou alguém através do seu Espírito é que esse homem vem a mim como fonte, vem a mim como pão, vem a mim como alimento, vem a mim como alegria, vem a mim como deleite, como eu sou para o meu Pai. Há muita coisa a ser dito a respeito dessa afirmação de Paulo, o Evangelho do Pai, do Deus Pai, acerca do seu Filho, mas nosso tempo hoje acabou e não há nenhum problema, nós podemos continuar na semana que vem, mas pensem por que nós somos chamados e existimos e fomos regenerados, e você vai entender plenamente a ira infinita de Deus. A ira infinita de Deus é só um eco do seu amor infinito pelo seu Filho. Tudo que o Pai faz é para expressar o seu coração, da maneira que Paulo diz assim em Efésios 1, 10, 12, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Não é à toa que a oração da igreja ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, porque o coração dos redimidos está cheio desse amor, desse deleite, dessas afeições, e isso leva a essa conclusão inevitável: a existência do inferno tem tudo a ver com o amor do Pai pelo Filho. Ter dificuldade com o inferno e com a ira de Deus é ter dificuldade com o amor do Pai pelo Filho. Você vê que em João 3, Deus diz, o Pai ama o Filho. E depois ele diz no final, todo aquele que não está no Filho permanece sobre a ira infinita de Deus. A essência do inferno é isso. O inferno é criado por Deus, a quem João diz que é amor, mas é o amor que tem como objeto final o seu Filho, não é? Então o inferno é a afirmação do Pai que ele ama o seu Filho, e que ama tanto que ele vai derramar sua ira sobre tudo que não ama como ele ama.
O inferno é a única punição adequada para não amar o Filho, para não ter no Filho uma alegria indizível e cheia de glória. E essa ira vai arder mais intensamente, é óbvio, contra quem mais conheceu sobre o Filho, ou seja, quem ouviu o Evangelho. E nossa cultura, que ela é pós e anticristã, você vê, ela está debaixo de uma ira muito maior do que o paganismo de outrora. Todos estão condenados pela mesma razão, mas você vê algumas culturas e gerações mostram muito mais desprezo por Cristo em tudo que faz do que outras, à medida que elas conheceram mais e tiveram mais acesso. Por isso a Bíblia diz assim, ele abordou Jesus a rejeição a ele, dizendo assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque essas cidades conheceram ele como outras não, conheceram ele como não Sodoma e Gomorra não conheceu. Então ele diz: se em Tiro, se em Sidom fossem feitos prodígios e sinais que mostraram ele como filho de Deus, há muito eles teriam se arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, aqueles mundo pagão, no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feito o que foi feito no meio de vocês, se o Filho de Deus tivesse andado como andou, não é? Ela permaneceria até hoje. Vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo que para ti. Ou seja, quanto mais alguém conhece de Cristo, e quanto mais alguém ou uma cultura conhece e rejeita, maior é a ira do Pai. A ira do Pai sempre é pela mesma razão, é porque algo que foi criado para manifestar a glória de Cristo não está manifestando, mas é óbvio que isso é potencializado por essa rejeição direta. Então tudo isso nos leva à conclusão do Salmo 2, né, que é marcante e adequado. A Bíblia diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o Filho. Ou seja, tenham afeições verdadeiras pelo Filho de Deus, para que ele não se ire e pereçasse no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, aqueles que beijam o Filho, que foram levados a ter esse mesmo coração que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então a ira de Deus nunca vai estar sobre eles. Isso é que o final do livro, capítulo 3 de João, está dizendo. Então Paulo diz: esse é o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Só esse é o Evangelho de Deus. Qualquer evangelho que diz que o homem tem coisas que não veio de Cristo, a fé que ele tem, Cristo não é o autor dessa fé, é ele mesmo, é o seu livre-arbítrio. Isso não pode ser o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não atribui nada ao homem. Todas as coisas fluem da cruz de Cristo. Todas as coisas são um dom de Deus em Cristo. Em Cristo eles são predestinados, em Cristo eles são justificados, em Cristo eles ganham fé, eles são chamados eficazmente, em Cristo eles são santificados, porque só em Cristo eles são amados. Só por causa de Cristo eles são habitados pelo Espírito de Deus. Cristo, o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo, na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou